Boa noite a todos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos mais uma aula dos investigadores da Bíblia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso sobre período intertestamentário. Se você ainda não acompanhou nossa primeira aula sobre introdução e fontes históricas, já está disponível aqui no nosso canal no YouTube e você pode assisti-la completa. Lembrando também que nós estamos utilizando uma apostila que você pode adquirir de forma gratuita através do Instagram dos investigadores da Bíblia. Aqui na descrição desse vídeo você tem um link para o nosso Instagram, onde você pode nos enviar uma mensagem via direct pedindo a nossa apostila. Ela é gratuita e você pode estudá-la ao passo que você assiste os vídeos do nosso estudo, nosso curso sobre período intertestamentário. Lembrando para você que esse é um curso de 6 aulas, essa é a segunda aula. Semana passada nós fizemos aqui a introdução a fontes históricas desse período e hoje nós vamos estudar o capítulo 2 de nossa apostila, dividida em 6 capítulos, que é sobre o período persa. Então, desde já, sejam bem-vindos todos que se encontram aqui, pessoal aqui, meus queridos Fernanda, Ebert, Rayane e Rafael, e você que nos acompanha também online através dos investigadores, tá? Lembrando para você que não é inscrito ainda, se inscreve, ativa os sininhos, comenta, curte e compartilha nossos vídeos aqui no canal e não deixe de conferir nossa página também no Instagram, que tem bastante conteúdo interessante. Então, pessoal, a gente vai continuar então o nosso curso sobre período intertestamentário, que ainda é um trava-língua para algumas pessoas, né? Mas vamos lá. Bom, como foi dito, hoje é a nossa segunda aula, né? Na semana passada nós falamos sobre a introdução e as fontes históricas que nos permitem estudar esse período que é escasso de informação. Nós como evangélicos, né, nós não temos informações bíblicas sobre esse período, além das poucas referências que o Antigo Testamento faz, que o Novo Testamento faz e os apontamentos que o Antigo Testamento faz sobre esse período, que são profecias. A maioria delas as profecias de Daniel sobre esse período, que a gente vai falar também muito sobre Daniel hoje. Então hoje, segunda aula, o período persa. Como os judeus viveram sobre a dominação persa, como é que a história dos judeus se desenvolveu durante este período. Então nossa segunda aula vai datar entre o século 6 e o século 4 a.C. Vão ser 2 séculos de estudo hoje. Mais necessariamente, nós vamos hoje tratar do ano 539 até o ano 330 a.C. A gente vai terminar a aula de hoje com a ascensão do bode. A ascensão do bode. Então, no final da aula de hoje, nós vamos falar sobre aquela grande chifrada da visão de Daniel, capítulo 1. Tá? Então, você pode já ficar curioso com as nossas colocações. Bom, pessoal, lembrando vocês, liberdade aqui para participar qualquer hora. Só vou pedir para vocês falarem alto aqui, tá? Para pegar o som de vocês, bom? E os comentários entre vocês façam baixo para também não atrapalhar aqui a aula. Vamos lá. Cronologia, pessoal. Império Persa, quando ele começa, através de quem, como? Vamos lá. O Império Persa começa no ano 539 a.C. e vai até o ano 331. Assim como todo império, ele se torna hegemônico, ou seja, domina toda a nação do mundo, quando ele derrota a atual mais poderosa. Então, antes da Pérsia, exatamente, a nação mais poderosa do mundo, né, o grande império mundial, era o Império Babilônico, né? Os judeus foram exilados pelo Império Babilônico, né? Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou os judeus cativos. Isso foi no ano 586 a.C. Nota que de 586 a.C. até 539 não se passou muito tempo, né? A gente tem aí 8 menos 3, 5, 50 anos praticamente, desde que os judeus chegaram. Então, os judeus na Babilônia viveram um dos períodos mais chocantes da história, a queda do Império Babilônico e a ascensão do Império Persa. Lembrando que isso foi profetizado não só por Jeremias, não só por Daniel, que estava vivo na Babilônia, mas também por Isaías, que havia até dito o nome do homem que iria ser o conquistador. Fala. Ainda era Medo-Persa ou Persa? É o Império Medo-Persa. Ele vai ser muito mais conhecido como Império Persa,
porque mais tarde os persas vão subjugar os medos. Mas eu vou falar como é que é essa relação entre os medos e os persas, né? A gente vai falar sobre isso. A existência dele é uma existência de 208 anos. Então é relativamente ali mediano, né, para a existência de um império. Vamos lembrar que, por exemplo, o Império Romano ele foi muito maior, ele envolveu muito mais anos do que o Império Persa. Mas o Império Persa em território foi maior do que o babilônico, o seu antecessor, né? Ele atingiu o seu ápice na conquista da Babilônia no ano 539. Esse ano aqui, vamos lembrar quem era imperador da Babilônia. Era um homem chamado Belsassar. Era aquele homem que pegou os utensílios do templo do Senhor e fez aquela festa, né? E quando ele estava dando aquela festa, Daniel foi chamado ali para interpretar a mão misteriosa que chegou ali. E Daniel disse que naquela mesma noite o império dele seria tomado pelos medos e pelos persas e que ele seria morto. Naquela mesma noite, os medos e os persas invadiram a capital do Império Babilônico. Vamos lembrar que o império não cai do dia para a noite, né? A sensação que dá é que o Império Medo-Persa caiu naquela noite daquele banquete. Não, a Babilônia e os persas já estavam em confronto há muito tempo. Por exemplo, Belsassar não era o rei legítimo da Babilônia, ele era o corregente. O rei legítimo nessa época era Nabonido, que estava onde? Que estava longe, num templo em Sinar, possivelmente pedindo aos deuses por essa guerra contra os medos e os persas. Os persas aproveitaram a ausência do rei oficial, invadiram a cidade, atacaram, e essa invasão, ela foi uma invasão silenciosa. Não houve mortes, não houve cerco da cidade, não houve destruição da cidade. Os persas tomaram a Babilônia e deixaram a Babilônia no mesmo jeito que ela era. Tanto que a Babilônia se tornou a capital do Império Medo-Persa, né? Vamos lembrar que quem é que é colocado ali como regente da Babilônia? É um homem chamado Dário, que vai ser corregente de quem? De Ciro o Grande, que é o grande imperador persa que vai conquistar ali a Babilônia. Tá? Bom, falando dele, Ciro, ele foi o primeiro imperador do grande Império Persa. Seu pai, o pai dele, né, de nome Cambises, ele foi aquele homem que fez a aliança entre os medos e os persas. O que aconteceu? Os medos e os persas foram subjugados pelos babilônicos. Aí os medos chegaram com os persas e falaram: olha, não estou gostando mais dessa situação de pagar imposto, de ser subjugado para a Babilônia, vamos se juntar e guerrear contra a Babilônia? Aí os persas olharam assim para os medos: legal, vamos formar uma aliança. Filhinha dos persas casaram com filhinhas dos medos, né? Aquela história sempre de aliança política. Minha filha casa com tua filha, a gente funda aqui agora uma dinastia medo-persa. Peraí, filha casa com filha? Filho casa com filha, né? Filho dos persas casa com as filhas dos medos e vice-versa, e ali fundam a aliança. Só que nessa aliança, os persas eram muito mais numerosos e poderosos e acabaram subjugando os medos. Então, quando o império é formado, ele só é lembrado pela força dos persas. Por exemplo, Ciro, ele é persa, ele não é medo. Agora, Dário é medo. Quando a gente lê lá em Daniel, Dário, o medo. Engraçado, quando eu era criança, eu não sabia que medo era uma nacionalidade. Eu ficava assim: Dário, o medo. Eu achava que as pessoas tinham medo dele, que ele metia pavor em todo mundo, por isso que ele era conhecido como medo. Não, ele é medo porque ele é da Média, tá? Então Ciro conquista a Babilônia, coloca Dário, que é um medo, para reger ali a província da Babilônia, enquanto Ciro, que é o grande imperador, ficou lá na fortaleza de Suzã, que era outra cidade muito importante. Bom, os medos, né, eles foram conquistados pelos persas, né, no ano de 549. Teve a aliança, mas eu acabei de falar para vocês que os persas acabaram subjugando também os medos, se tornando os mais poderosos que eles. Mas a origem desse império são dois povos, os medos e os persas, tá? Então, por isso que pode ser chamado de Império Medo-Persa ou só Império Persa também. Vamos lá? Continuando. Com Ciro, a Pérsia ela assume o papel de proeminência e superpotência mundial. A Pérsia domina o maior império do mundo, a Babilônia, então automaticamente ela se torna o império mais poderoso do mundo. Tudo que pertencia à Babilônia agora pertence a quem?
a Pérsia, inclusive os judeus. A Pérsia pode fazer agora o que quiser com os judeus e todos os outros povos que a Babilônia conquistou. Egito, a Síria, todos eles agora pertencem a Ciro o Grande. Esse cara, ele vai reinar do ano de 559 até 530. Então, quando ele conquista a Babilônia, ele só reina 9 anos dali para frente, tá? Ciro conquista a Babilônia em 539, aí em 530 ele morre e o seu filho ele assume. Ciro ele tinha uma personalidade muito diferente, por exemplo, de Nabucodonosor, que foi o maior imperador babilônico. Nabucodonosor, ele conquistava as terras e escravizava os povos, não é isso que ele fazia? Ele fez isso com os judeus, levando os judeus para a Babilônia. Ciro, por outro lado, ele conquistava, mas libertava. Tanto que a primeira coisa que Ciro fez, quando conquista a Babilônia, é libertar todo o povo que estava em cativeiro na cidade, incluindo nossos queridos judeus. Eu pergunto paralela. Tá? Ao passo que isso estava acontecendo com Judá, né? Sim. Israel ainda estava sob o cativeiro dispensatório, vamos dizer assim, da Síria? Desculpa. Você está falando de Israel do Norte, o reino do Norte, da Síria. A Síria já havia sido subjugada pelos babilônicos, não existia mais Império Assírio. Não existia. O que aconteceu com Israel do Norte, a gente vai falar deles daqui a pouco. Tá? A gente vai falar. Tranquilo aí. Daqui a pouco chegar lá. Então vamos lá. Então Ciro ele é um libertador. Ciro, ele vai ser amado não só pelos judeus, mas por todos os povos. Porque imagina, você está lá na Babilônia, sendo obrigado a viver ali na cidade, né? Muitos deles escravizados. Aí chega um homem e diz: eu liberto todos vocês. Ele vem com poder, com honra, glória e com esse poder de libertação. O que Ciro parece para vocês com essas características todas? Falou a palavra certa. Ele parece o Messias. E Ciro vai ser tido como o Messias por muitos judeus, por causa de suas características. Mas não só por isso, por causa da profecia de Isaías sobre ele. Vamos dar uma lida lá? Isaías 44. Vamos ver o que Isaías, no século 7 antes de Cristo, aqui Ciro viveu no século 6, então Isaías profetizou um século ou quase 2 séculos antes de Ciro. Olha o que Isaías já havia predito sobre ele. As profecias sobre Ciro, gente, elas são muito incríveis, porque na maioria das profecias bíblicas, Deus sempre diz que vai vir um governante, que vai vir alguém que vai fazer isso, isso e isso. Mas especificamente sobre Ciro, Deus dá o nome dele. Gente, o Império Medo-Persa nem existia ainda, e nem sonhava em existir, quando Isaías teve essa profecia, quando Isaías profetizou que viria um homem chamado Ciro e que faria todas essas coisas grandiosas pelos judeus. Olha os versículos 26 até o 28. Veja só, no 26 ele diz assim, que confirma a palavra do meu servo e assegura o êxito do conselho de meus mensageiros, que digo a Jerusalém: tu serás reabitada, e as cidades de Judá, vós sereis reconstruídos. Então isso aqui é uma profecia para que tempo? Depois da destruição, né? Depois, no tempo do exílio. E reerguerei as ruínas de Jerusalém, que digo ao oceano: seca-te, e farei secar os teus rios, que digo a Ciro, meu pastor, ele cumprirá toda a minha vontade, dizendo a Jerusalém: tu serás reconstruída, e ao templo tu serás restabelecido. Então qual é a profecia de Isaías aqui sobre Ciro? De que ele libertaria Jerusalém, os judeus, mandaria reconstruir a cidade e o templo. E aí no capítulo 45, é um capítulo todo dedicado a Ciro. Olha só, Deus está falando essas coisas aqui, é muito importante deixar isso claro, para um imperador pagão, um imperador ímpio, que vai ser o homem mais poderoso do mundo. Assim diz o Senhor ao seu ungido. E aí está a questão:
Essa palavra ungido no hebraico é a mesma palavra que nós usamos para falar de quem? Do Messias. A Ciro, que tomei pela destra a fim de subjugar ele as nações, desarmar reis, a fim de abrir portas diante dele, a fim de que os portões não sejam fechados. Eu mesmo irei à tua frente, aplanarei lugares montanhosos, arrebentarei portas de bronze, despedaçarei as barras de ferro, dar-te-ei tesouros escondidos, riquezas encobertas, a fim de que saibas que eu sou o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Eu não sei se vocês já receberam essa palavra aqui na vida de vocês. Aqui é muito comum esse texto de Isaías 45. Por exemplo, a Fernanda, aniversário da Fernanda. Vamos fazer uma homenagem para a Fernanda? Vamos deixar um versículo para a Fernanda. Eu deixo para você Isaías 45. Eu irei adiante de ti, aplanarei os lugares montanhosos, arrebentarei as portas de bronze, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. É muito típico esse tipo de texto para essas pessoas, né? Deus vai na frente, garantindo para os filhos seus, quebrando as correntes. Mas Deus disse originalmente para Ciro, tá? Essa palavra aqui é para Ciro. Então não vamos tomar posse do que é do nosso amiguinho. Então isso aqui é de Ciro, não toma a bênção dele. E de fato Deus fez tudo isso por Ciro, né? Lembrando para vocês que isso é uma profecia aqui, ó, 200 anos antes desse homem nascer. E Deus deixa bem claro a situação de Ciro em relação a ele. Verso 4 do mesmo capítulo está lendo. Olha só, parte B. Embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Olha só, embora você não me conheça, Ciro não tinha conhecimento de quem era ele. Deus ainda vai dar a ele todas essas coisas. Mas vamos lá. Ciro, como é que Ciro conheceu esse Deus? Foi só através de Daniel, não foi? Só através dele. Ciro chega na Babilônia, domina tudo. Um dos sábios da Babilônia é um homem chamado Daniel, e ele coloca Daniel como primeiro ministro da Babilônia. E aí, Daniel, que não é bobo nem nada, chega lá para Ciro: vem cá, Ciro, deixa eu te mostrar uns papéis aqui bem antigos. Tá vendo isso aqui? Foi escrito há 200 anos atrás por um profeta lá de meu povo, falando isso aqui sobre você. E sabe mais, Ciro, o que está escrito aqui? O que, Daniel? Que você vai libertar o meu povo ainda esse ano. Sabe por quê? Porque já faz 70 anos de que a gente está aqui na Babilônia. E esse mesmo Deus que profetizou tudo isso de você, disse que 70 anos depois do nosso cativeiro, nós seremos libertos. É mesmo, Daniel? Pô, vou libertar teu povo. Chama o decreto aí. Vamos lá. Eu estou conjecturando, claro, mas é evidentemente que Ciro ficou sabendo dessas coisas através de quem? De Daniel e dos escritos proféticos que não só Ciro, mas Nabucodonosor também sabia disso, através de Jeremias e o próprio Daniel, tá? Então ele tinha ciência das profecias ao seu respeito, e isso incentiva Ciro a fazer todas essas coisas. Vamos lá, aqui está o Império Medo-Persa em toda a sua extensão. O Império Babilônico, gente, ele terminava aqui, ó, em Suzã. Vou fazer uma linha aqui, ó. Ele terminava aqui, não conquistou a Ásia Menor, tá? Essa região da Ásia Menor. O Império Babilônico, ele era aqui assim, ó. Egito, descia aqui, Babilônia, Suzã, subia, aí descia aqui a Assíria, o Império Assírio era aqui em cima, tá? Mas não tinha a Ásia Menor e nem essa parte aqui do rio Indo, já na parte da Índia. Os medos e os persas, eles por virem dessa região aqui, perto da Índia, eles vêm norte, sul, leste, oeste. Eles vêm do leste, conquistando tudo isso aqui, ó. E aí quando eles chegam aqui, é um pulo para cá, né? Por quê? Quem é o dono dessa área toda daqui para cá? Babilônia. Quando o Império Medo chega aqui e conquista a Babilônia, automaticamente conquista todo o resto. A única parte que os medos persas vão ter que guerrear para conquistar vai ser a Ásia Menor e a região da Macedônia e da Grécia. Aqui a gente vai ter ali batalhas muito importantes que os persas vão travar contra os gregos e os macedônios. Esparta não foi conquistada ainda, né? Ou foi? Não, Esparta não chegou a ser conquistada, mas vai ter uma batalha muito importante dos espartanos contra os persas, né? A gente vai falar delas daqui a pouco, a gente vai falar dela. Tem até o filme. Exatamente.
De acordo com o cilindro de Ciro, que é esse achado arqueológico aqui, ó, tá? Daniel e Esdras, Ciro libertou os judeus do cativeiro no ano 539. No primeiro ano dele como o maior imperador do mundo, ele libertou o povo. Isso está datado não só no livro de Daniel, no livro de Esdras, mas também nesse achado aqui arqueológico, conhecido como cilindro de Ciro, tá? Esse cilindro era tipo um milho, vocês imaginem um milho. Aí ele era escrito, todo escrito nele, e aí a gente coloca o cilindro em cima do papel e vai rolando o cilindro assim, ó. Aí o que faz? A tinta do cilindro passa para o papel no formato da letra que está ali sendo escrita, e aí é feito bastante documento. Isso era a máquina de Xerox da época, entendeu? Você escreve toda a informação naquele milho de pedra, passa uma tinta ali, depois rola ele sobre o papel e ali fica a marcação ali das coisas, e esse cilindro ele é guardado, né? Ele subsiste muito mais do que o papel. É realmente mais ou menos desse tamanho que você falou? Ele é mais ou menos desse tamanho, porque ele tem que passar no tamanho de um papiro, que é aproximadamente desse tamanho aqui, né? Então ele vai ali para fazer cópias, entendeu? Então nesse cilindro, além de muitas outras informações que a gente tem, em aramaico, que é a língua do império, né? Ele traz a informação de que no ano 539 Ciro libertou não só os judeus, mas todos os outros povos que estavam escravizados na Babilônia, tá? Durante o período persa, 3 grandes líderes comandaram o retorno dos exilados de Judá. Vamos lá, judeus, vocês estão livres, voltem para sua terra. Mas vamos lá, pensa comigo. Judá está destruída, não existe mais. Não existe mais templo, não existe mais cidade, muros destruídos. Quem quer voltar? E aí? Quem quer voltar, não é voltar, gente, para outro grande império, para outra grande cidade, é voltar para um lugar acabado, destruído. E aí quem quer? Só os mais velhos. Por que os mais velhos? Porque foram aqueles que saíram de lá, vieram obrigados para a Babilônia e deixaram toda a sua vida para lá. Mas aqueles que nasceram na Babilônia, já nasceram com um estilo de vida babilônico. Nasceram trabalhando ali na Babilônia, já tem casa, já tem teto, já tem até o carro, só faltou o lepo. E aí já tem todas essas coisas, né? E aí, para que voltar? Para que voltar? De 100%, só 5% de judeus voltaram. Vocês imaginam? A gente tem um relato de 50 mil judeus que voltaram com Zorobabel. Vocês imaginam? 50 mil, de 500 mil, só 50 mil voltaram. 5% dos judeus, né? Se minha conta estiver certa. Então, eu sou de humanas, tá, pessoal? Então, não me julguem. Então, porque o resto não quer voltar. Voltar para uma terra destruída, inacabada, o povo não tem casa, não vai ter nada. Mas aí, com o decreto de Ciro, o que Ciro vai decretar? Os judeus não vão voltar de mãos vazias, vão voltar com ouro, prata, vão voltar com guardas com eles, protegendo, porque Ciro vai tirar os recursos da coroa para financiar a reconstrução do templo. A primeira obra que vai ser feita em Jerusalém vai ser a reconstrução do templo, não só das cidades, não só do muro, mas o primeiro de tudo é o templo, depois faz as outras coisas. Primeiro de tudo, o templo, tá? Vamos lá. O primeiro retorno foi em 539 com Zorobabel, o segundo retorno foi com Esdras em 458, então olha a diferença de tempo, né? De 539 até 458, foi o segundo retorno com Esdras, e o terceiro e último retorno foi com Neemias em 445. Inclusive Neemias e Esdras viveram juntos, né, na mesma época, eles trabalharam juntos ali na cidade. Então, para você que está meio perdido, eu aconselho você a assistir nossas aulas sobre Esdras, Neemias e Esther também, tá? Que a gente fala sobre isso. A gente não vai entrar aqui no ministério de Esdras, nem de Neemias, nem de Zorobabel, porque a gente tem aulas específicas sobre isso aqui no canal, então vocês podem assistir na playlist ali sobre esses livros históricos, né? O livro de Esdras a gente fala sobre esse retorno, Neemias também e no de Esther. Os acontecimentos do livro de Daniel, Esdras, Esther e Neemias se passam durante o período de dominação persa. Então, os últimos livros históricos da Bíblia é domínio persa.
Qual é o último livro histórico do Antigo Testamento? Oi? Não. Neemias. Neemias é o último livro histórico, tá? O último livro do Antigo Testamento é Malaquias, mas em histórico, né, de acontecimento histórico, é Neemias, porque Malaquias entra nos proféticos, né? Isso tudo se passa ali no período de dominação persa. Vamos lá. As profecias de Daniel 7 ao 12 começam a se cumprir nesse período. Lembra quando a gente estava estudando Daniel? A segunda parte do livro de Daniel? Porque Daniel é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao 6 é a história da vida de Daniel. O que a gente tem? Daniel com seus amigos, Daniel e o banquete, os sonhos de Nabucodonosor, Daniel na cova dos leões e a fornalha ardente. Daniel do 7 ao 12, ninguém quer ler mais. Ninguém quer ler. Pensem comigo, quando foi a última vez que vocês ouviram uma pregação em Daniel capítulo 7 adiante? Agora Daniel 6, João já ficou careca de ouvir. Daniel 2, Daniel 1, não se contamine com o manjar do rei. Quem nunca ouviu isso? Porque eu já preguei na antiga igreja de vocês sobre isso, né? Assim, eles podem até ter pregado em cima disso, né? Mas distorceu totalmente. Falando. Colocar como se fosse uma profecia pro dia de hoje, na verdade. Normalmente quando se fala em Daniel do 7 ao diante, pega ali o versículo isolado das profecias para falar do Apocalipse. Exatamente. Aí por isso assim eles pegam, mas O que é de acordo horrível. com o contexto. O que é horrível. É o fim do mundo, literalmente. Então, Daniel do 7 ao 12 é complicadíssimo, porque as pessoas se preocupam muito com um apocalipse nosso, do que um apocalipse de Daniel. Daniel do 7 ao 12 é um apocalipse de Daniel, e aqui eu estou usando a palavra apocalipse no sentido grego, é uma revelação, tá? Não é o fim do mundo, mas é uma revelação sobre acontecimentos futuros, tá? Então olha só, Daniel viveu no século 6 a.C. Essa profecia aqui começa a se cumprir no mesmo ano que Daniel, no mesmo século que Daniel viveu ali. Vamos relembrar quais são essas profecias? A Pérsia, ela foi representada por dois animais em duas visões diferentes de Daniel. Vamos lembrar qual foi a primeira visão. Daniel 7 foi a visão dos 4 animais. Essa visão dos 4 animais é o mesmo significado do sonho de Nabucodonosor da estátua. Nabucodonosor sonhou uma grande estátua com cabeça de ouro, o ombro e os peitos de prata, né? O ventre de bronze, os pés ali de ferro, e as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Então vamos lá. No sonho de Nabucodonosor, Daniel interpretou aquilo como diferentes reinos que sucederiam a Babilônia, que era a cabeça de ouro. Depois da cabeça de ouro vem o império, que é formado por dois lados ligados por um tronco. Os medos e os persas, que é os braços de prata. Em Daniel 7, agora o próprio Daniel tem uma visão, e ele vê 4 animais, e o anjo revela essa interpretação para Daniel, dizendo que esses 4 animais são 4 grandes impérios. O primeiro é o leão, que é a Babilônia. O segundo é o urso, que é o Império Medo-Persa, né? Depois tem a águia, que é a Grécia, e depois tem uma besta horrível, que é ali quando a coisa complica, né? Que muitos dizem que são os romanos, outros dizem que são os Seleucidas, outros dizem que é o anticristo que está por vir, né? Para essa discussão, assista a nossa aula sobre profecias de Daniel. Mas vamos lá. Segundo a visão de Daniel, como esse urso estava na visão? Ele estava sobre águas, com 3 costelas na sua boca e com uma das patas levantada. Então ele estava apoiado, né, na parte frontal, só com uma pata. Uma de suas patas estava levantada, significando que a força de seu apoio viria somente de uma de suas patas. A outra era como se estivesse quebrada, né? Parece que está quebrada. Qual é o significado disso? O urso é o Império Medo-Persa. Mas eu falei para vocês que os persas acabaram subjugando quem? Os medos. Então quem acabou sustentando todo o império foram os persas. E os medos? Basicamente foram subordinados. É isso aí, foram subordinados aos persas. Então quem sustentava mesmo são os persas.
Os medos são representados por essa pata frouxa aqui, ó. Se eleva de um lado porque a Pérsia se acendeu ao médio. E as 3 costelas na boca do osso são as 3 grandes conquistas que levaram a Pérsia a ser a grande potência mundial. Conquistaram a Babilônia, a Lídia e mais tarde o Egito. Para ser grande potência mundial, primeiro você tem que derrotar o mais forte, no caso, na época da Pérsia era a Babilônia e o Egito. Gente, todo o império do mundo, todo mundo conquista o Egito. Ó, babilônicos conquistaram o Egito, persas conquistaram o Egito, gregos antes conquistaram o Egito, romanos conquistaram o Egito, islâmicos conquistaram o Egito. O Egito hoje ainda é muçulmano, não? Qual é a cultura lá no Egito? Qual é a religião? Não é a religião egípcia antiga, é o Islã, né? Então, assim, o Egito, se a gente colocar em questão assim de império, ele faz parte desse grande império muçulmano, né? E por que o Egito? Porque o Egito, ele é o que a gente chama de grande celeiro do mundo. Existe fome em todo lugar do mundo, menos no Egito. O Egito é farto, o Egito é próspero, né? Quando os judeus estavam no deserto com Moisés, o que eles diziam toda hora? Vamos voltar para o Egito. Os miseráveis eram escravos no Egito, mas queriam voltar para lá. Mas com razão em certa parte, porque o Egito era muito próspero. Vocês não têm ideia do que foram as 10 pragas para o Egito. Quando a família de José estava passando fome, para onde que eles foram? Egito. E não foi porque Deus fez com que não somente José salvasse o Egito da extinção, mas tudo, quando acontecia qualquer desastre, gente, no mundo, o Egito era a solução. Só para nível de curiosidade, já te passo a palavra. Quando os romanos conquistaram o Egito, a dieta dos romanos mudaram substancialmente, porque o trigo que vinha do Egito era diferente do trigo que os romanos comiam. O povo romano ficou tão mal acostumado com a vida, com a comida agora do Egito, que quando os senadores romanos, os cônsules romanos ou até o imperador não trazia o trigo do Egito suficiente, tinha problema na carga, o preço do trigo subia, a revolta que acontecia na cidade era doida. Existia uma pedra em Roma que era chamada de Pedra Tarqueia. Era um precipício. Quando os romanos passavam fome, o povo se juntava, ia na porta do Senado, pegava um senador, ia na Pedra Tarqueia e jogava lá de cima. Era um aviso: resolvam o problema da fome ou amanhã vai ter outro senador morto. Exatamente, era assim. Era assim que os romanos, falta tudo, mas não falta trigo no Egito. Fala aí. Saúde está precária. Eu ia perguntar, nessa época de dominação persa, quebra babilônica, fazia quanto tempo que Jeremias tinha aparecido? Vamos lá, 539, provavelmente Jeremias ainda estava vivo quando os persas dominaram os babilônicos. Provavelmente. Pode ser que já tinha morrido, mas há pouco tempo. Porque vamos lá, 586, os babilônicos conquistaram Jerusalém e Jeremias era profeta lá, né? Depois disso, Jeremias passou um tempo no Egito, morando, depois voltou para Jerusalém. Durante esses acontecimentos, Daniel é ministro na Babilônia. Mas aí... Oi? Se metia onde? Se mantinha. Sim, se mantinha. Ele, inclusive, ele recebeu uma quantia. Ele recebeu uma quantia de Nebuzaradã, general da Babilônia, como recompensa. Exatamente. E Daniel 8, que é aquele sonho, né? De Daniel, do carneiro e do bode, né? Eu lembro que é a primeira vez que a gente falou sobre isso. Meu Deus, foi muito engraçado. Tempos antes da gente estudar o livro de Daniel, eu falei para vocês do carneiro e do bode. A gente está em setembro, né? Hoje é dia 14, mas dia 11 já passou. Aí aquela questão das torres, do carneiro, do bode. Já contei essa história para vocês. Uma época sombria da minha vida. Vamos lá. Nessa visão, Daniel vê um carneiro num lado leste, né? E esse carneiro está em pé, e esse carneiro tem 2 grandes chifres lindos, maravilhosos, que crescem até o céu.
Esse carneiro é imponente, está lá em pé e ninguém subsiste a ele. De repente, ele vê um bode voando, vindo do oeste. Eu só vou voltar para mostrar para vocês. O carneiro está aqui, tá? E o bode vem de onde? Do oeste. O bode vem daqui, o carneiro está aqui. Esse bode, ele tem 2 chifres, mas uma ponta no meio. Essa ponta ela cresceu e se tornou muito forte, de modo que quando o bode bateu no carneiro, ele quebrou os 2 chifres do carneiro, matou o carneiro, se colocou em pé esmagando o carneiro, e aquela ponta dele se tornou muito grande, poderosa, e ninguém podia derrotá-lo. Até que a ponta do carneiro, do bode, a ponta do bode que derrubou o carneiro foi quebrada, e no lugar dela subiram 4 outras pontas pequenas. Bom, vamos lá. Sobre essa ponta grande, a gente vai falar no final da aula, e sobre as 4 pontas pequenas a gente fala semana que vem. Mas as 2 visões, elas representam 2 estágios do Império Medo-Persa. Daniel 7 representa o início do Império. Olha como ele está poderoso, forte, derrotando o seu inimigo. E aqui ele é derrotado. Tá? Então essas 2 visões de Daniel representam 2 fases do Império Medo-Persa. O início majestoso e o final trágico. Trágico. Vamos lá. Vamos falar um pouco agora dos monarcas persas, os reis persas, né? Todos eles, não foram muitos, né? Foram só 208 anos de existência. E como que os judeus viveram durante o período de reinado de cada um deles, tá bom? Então vamos lá. Os monarcas persas e seu relacionamento com os judeus. O primeiro deles foi Ciro o Grande, que reinou de 559 até 530. E qual foi a política de Ciro? Como eu falei para vocês, Ciro libertou os judeus do exílio, deu a ordem da reconstrução do templo. Durante o reinado de Ciro, a obra do templo foi paralisada. Por quê? Porque os judeus começaram a ouvir reclamações de um povo que morava mais em cima, que nós conhecemos como samaritanos. Os samaritanos viram os judeus reconstruindo o templo, chegaram assim: ih, que legal, vocês estão reconstruindo o templo, a gente também adora esse mesmo Deus, deixa a gente ajudar vocês aí também. Aí Zorobabel, junto com Josué, virou para eles e disse: não, você não vai brincar com a gente, isso aqui é uma brincadeira só dos judeus, volta para sua terra, que você não tem parte de nada com isso. Por quê? Porque aqueles samaritanos lá não eram israelitas de verdade, eles eram descendentes de israelitas com outros povos. Porque quando a Assíria derrotou o reino do norte de Israel, diferente dos babilônicos, a Assíria não levou os israelitas para a Assíria. Ela deixou parte dos israelitas ali e trouxe outros povos para habitar a região de Israel, porque a Assíria fazia diferente. A Babilônia tinha um método de quê? Derrotei lá o João, a terra do João, vou tirar o João de lá, vai ser agora escravo na minha terra, vai ser exilado na minha terra, e a sua vai ficar deserta, vazia. Por quê? Porque aqui eu tenho como controlar o povo dele, lá eu não tenho como. Os assírios faziam diferente. Os assírios conquistavam a terra do João, mas chamavam o povo do Ebes para habitar junto com o João na sua terra. Então você não ia ter proeminência na sua terra. Os seus descendentes iam acabar se relacionando com os descendentes dele. Então o seu povo não ia ser mais o seu povo, e nem o seu. Ia sair daí uma miscigenação, um novo povo, que ia adotar tanto costumes seus, como costumes seus. Então, de maneira nenhuma, o teu povo ia se erguer num novo reino, e nem o teu ia se erguer num novo reino. E aí nasceu o Brasil. E acabou nossa história, a aula de hoje, e assim nasceu o Brasil. Obrigado. Quer dizer, e assim nasceu o Brasil, foi isso, miscigenação. Por isso que os judeus não tinham bom relacionamento com os samaritanos, porque os samaritanos são descendentes dessa miscigenação. Essa não é só genético, não é só biológico, mas é também religioso. Porque dessa miscigenação vem um entendimento totalmente equivocado sobre quem? Deus. Desculpa interromper, mas é isso que contradiz nos dias de hoje, quando as pessoas querem ofender o judaísmo, eles pegam logo essas partes assim em relação aos judeus.
Uhum. outras pessoas e para não ter essa mistura, né? Exato. Aí hoje eles pegam esse contexto e falam que os judeus eles são... Não, isso é uma herança até hoje. Sim, mas eu falo assim, hoje para eles ficarem nessa sim. área mesmo, eles pegam esse contexto para Aham. falar que eles são preconceituosos. Ah, sim, não, não, sim. Tem um pós e tem um contra, a gente vai falar sobre esse problema mais daqui a pouquinho, tá? Sobre esse Colocou problema. aqui na apostila. Fica atento no vídeo, se vai gravando mesmo. Se vai ter problema de novo. Mas vamos lá. Então vamos lá. Os samaritanos ficaram chateados. Para não dizer outra palavra aqui, ficaram chateados porque os judeus não deixaram eles participar do templo. Aí o que eles fizeram? Se eu não posso ajudar, atrapalho. O importante é participar. Lembrei agora do coach da depressão. Se não pode ajudar, atrapalhe. O importante é participar. Essa é a filosofia dos samaritanos. Eles começaram então a atrapalhar. De que maneira? Vocês acham que vocês vão reconstruir esse templo? Vocês são fracos, vocês são inúteis, o templo de vocês foi destruído, vocês não vão conseguir. Começaram a fazer aliança com outros povos para começar a zombar dos judeus. E aí isso, a moral dos judeus, que estava lá em cima, foi lá para baixo. E aí a obra foi paralisada. Por quê? Por desmotivação. Eles desmotivaram tanto os judeus que os judeus murcharam. E aí a obra parou. Eita! É assim que o inimigo vem, irmãos. Você está lá ativo na obra, querendo reconstruir o seu relacionamento com Deus, e vem aquela pessoa que você não quer ter amizade com ela, porque você sabe que ela vai te levar para o mau caminho. E como ela não foi aceita por você, ela vai tentar te prejudicar. Mas não façam como esses judeus, não pare a reconstrução do templo. Amém, irmãos? Não parem. Mas aí os judeus pararam. Os judeus pararam. E aí quem ficou sabendo disso lá na Babilônia? Cara, ainda bem que tem uma câmera dos bastidores. Tem que ter. Acho que a próxima aula vocês vão estar atrás de mim, tá? Cara, tem que ter. Vamos lá. Quem era primeiro-ministro lá na Babilônia nesse tempo? Daniel. Daniel ainda estava vivo. Quando Daniel soube que a obra estava paralisada, que os judeus desanimaram, Daniel ficou deprê. Por quê? Porque as visões que Deus deu para ele diziam o quê? Que o povo seria liberto, que o povo ia voltar para a terra, que o templo ia ser reconstruído, a cidade ia ser reconstruída, que tudo ia ser reconstruído. Mas o que Daniel está ouvindo? Que está tudo parado. E aí o crente, quando ele ouve isso, o crente como Daniel, o que ele faz? Ele jejuma. Chora, você não responde. Ei. O crente quando chora, o Senhor responde. E Daniel vai jejuar e vai orar. Daniel vai jejuar e vai orar. Agora, pensa comigo. Daniel mora no palácio, é riquíssimo, mora no palácio, é primeiro-ministro. Para que Daniel vai se preocupar com a situação dos judeus em Jerusalém? Fala isso. Porque Daniel está preocupado com os desígnios de Deus, ele está preocupado com o que Deus prometeu, ele está preocupado com o seu povo, e aí ele vai jejuar, e aí vai ser aquele famoso jejum de 21 dias de Daniel. Quem aí nunca já fez uma campanha de jejum de 21 dias? Eu não vou entrar no mérito do jejum aqui agora, porque senão vai ser outra discussão. Mas esse aqui é o contexto do jejum de Daniel de 21 dias. Ele jejua porque ele não entende como é que Deus está permitindo isso tudo. Se Deus prometeu que os judeus reconstruiriam o templo, que o culto do Senhor seria restabelecido, por que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam? E aí qual é a resposta do anjo Gabriel para Daniel? Daniel, no primeiro dia que você começou a orar, Deus me enviou para te dar a resposta. Mas alguém se apresentou em minha frente para me atrapalhar. Quem é esse cara? Que é chamado de quê em Daniel capítulo 10? Príncipe da Pérsia. Por que príncipe da Pérsia? Porque a Pérsia é agora quem representa todo o sistema pecaminoso regente no mundo. É o maior império, né? É aquele império idólatra, né?
Talvez se esse acontecimento fosse no tempo da Grécia, esse príncipe seria chamado de príncipe da Grécia, ou príncipe de Roma, ou príncipe da Babilônia antes. Por exemplo, João não podia falar mal do Império Romano abertamente na sua época. Aí ele chamava a Roma de outro nome, lá em Apocalipse, ele chama de Babilônia. Mas quando vocês lerem Babilônia em Apocalipse, substituam a palavra Babilônia por Roma, porque João está falando mal ali do Império Romano, mas ele não podia falar abertamente, então ele usa uma figura de linguagem, entendeu? Só que ele... No Novo Testamento, o diabo é apresentado como príncipe do mundo. Exatamente, príncipe deste mundo, porque ele representa todo esse sistema pecaminoso do regente no mundo. Por exemplo, quando João vai dizer lá em 1 João 4 que o espírito do anticristo já opera nesse mundo, ele está dizendo que já é uma realidade, já há um sistema, né? Então é o que representa, né? É uma figura de linguagem para representar ali o sistema pecaminoso ali, regente. E aí por 21 dias o príncipe da Pérsia impediu Gabriel, até que Deus enviou e desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu, divisa de fogo, varão de guerra, né? E aí Daniel é respondido à missão. Mas vamos lá, isso tudo está na nossa aula sobre Daniel. Repito, se você não assistiu, assista. Então vamos lá. Depois que Ciro morreu, o filho dele, Cambises II, olha que coisa bonitinha, é só nome bonito, tá? Ciro colocou o nome do filho, o nome do pai. Lembra que eu falei que o nome do pai de Ciro era Cambises? O nome do filho de Ciro vai ser Cambises II, né? Ele vai reinar de 530 até 522 e a gente não tem muita informação sobre ele. A gente só sabe que ele continuou a política de Ciro, tá? Ele seguiu ali a política. Parou ali? Dá uma olhada nele, por favor. Ele continuou a mesma política de Ciro. Voltou-se. Ele continuou a política de Ciro ali em relação aos judeus. Então a mesma política de Ciro foi a política de seu filho Cambises. Vamos lá. Próximo, Dário I. Ele vai reinar de 521 até 486. Durante o reinado de Dário I, a gente vai ter o ministério de dois muito famosos profetas. Não tão famosos assim, mas são famosos, que são Ageu e Zacarias. Porque vamos lembrar que o povo estava o quê? Desanimado, a obra do templo paralisada, até que Ageu vem para dizer o quê? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Hoje é uma aula muito profética, vai recebendo aí. Então, Ageu vem para dizer isso, não parem, não parem. Como é que vocês podem ter casa bonita, conforto, e a casa de Deus está abandonada a obra? Continuem, continuem. A obra dessa segunda casa, desse segundo templo vai ser maior do que a da primeira. E aí também Zacarias, que é outro profeta contemporâneo de Ageu, também exerce seu ministério. E quem é imperador nessa época é Dário I. Nessa mesma época, Tenetai, governador da Palestina, envia para Dário uma carta, e Dário responde essa carta dando permissão aos judeus de trabalhar na cidade. Porque o que aconteceu? Depois que o templo foi reconstruído, os judeus começaram a trabalhar na reconstrução agora da cidade. Então, tudo bem, o templo está reconstruído, mas e a cidade? Então vamos lá, vamos começar a reconstruir. Muro, casa. Mas aí surgiu um cara chamado Sambalat, junto com outro cara chamado Tobias, e um outro árabe safado, que se aliaram contra os judeus e enviaram uma carta para Dário dizendo o seguinte: esse povo aí está querendo aí fazer guerra contra vocês. E aí, gente, Dário aprova a reconstrução do templo. O templo é reinaugurado em 515. Na verdade, eu dei essa informação agora adiantada para vocês. Desculpem pelo erro cronológico agora. Essas figuras que eu falei para vocês vai entrar agora no próximo reinado. Não foi no reinado de Dário, tá? Eu fugi aqui a ordem dos fatores. Mas vamos lá. Ele reina de 521 até 486. Dário ele aprovou a reconstrução do templo, e o templo foi reinaugurado em 515 numa grande festa, mas que também envolveu choros e tristeza, porque os judeus que haviam ainda contemplado o templo de Salomão antes de ser destruído e viram esse novo templo, eles compararam, né? E viram que não era a mesma coisa. Aí,
Eles disseram assim, não está igual. Perfeito. Houve um Dário que governou a Babilônia primeiro, né? Esse Dário aí, Dário primeiro, é o mesmo que governou a Babilônia por um tempo? Possivelmente. Pode ser que sim, pode ser que não, porque vamos ver, olha só. Cambises, ele vai reinar por pouco tempo, né? 530 até 532. Então pode ser que Dário I não era filho de Cambises, estava muito novo para ser. Olha as datas, não dava tempo. Então pode ser que esse Dário aqui seja o Dário lá de Daniel, entendeu? Até faria sentido, porque Faria. ele era um governante, né? Ele era um governante de um super império. Sim. E não veio do nada. Exatamente. Eu não estou afirmando com 100% de certeza, tá? Mas isso também não altera aqui o fato de que quem foi esse cara é o que ele fez e o que aconteceu no seu tempo. Depois dele veio um cara chamado Xerxes I, Assuero, muito mais conhecido como Assuero. Esse cara foi filho desse Dário e no ano de 486 ele começou a reinar. E esse cara, a política dele era de expansão. O cara quer expandir. Foi nessa época que os persas começaram a invadir a Ásia Menor, até que se encontraram com os macedônicos e os gregos e espartanos, que se uniram ali para guerrear contra a expansão desse cara. Esse cara também se casou com uma judia chamada Esther, mas é óbvio que Esther não era a única mulher de Assuero, tá? Quando a gente lê o livro de Esther, a gente acha que Esther foi a única mulher de Assuero. A gente não tem nem informação se o filho de Xerxes que reinou era filho de Esther, possivelmente nem era, tá? Então Xerxes tinha várias mulheres, agora Esther era a primeira mulher, né? Porque ela toma lugar de quem? De Vaste. E Vaste, o significado é a mais querida, é como se fosse a primeira dama. Então ela toma esse lugar da primeira dama, né? Bom, qual foi a política de Assuero em relação aos judeus? Inicialmente parecia que tudo ia dar errado, né? Porque um infeliz chamado Amã, que era general dele, armou um plano diabólico para matar todos os judeus, mas aí Deus interviu através de Mardoqueu e Esther para salvar os judeus. Assuero também ajudou bastante, deu assistência aos judeus do império. Durante essa época houve muita oposição aos judeus lá em Jerusalém, está lá no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 6. A obra da reconstrução da cidade foi paralisada, tá? Foi paralisada, e ocorreu no ano de 480 a Batalha das Termópilas. Já ouviram falar? Já sim. Só que vocês conhecem por outro nome, a Batalha dos 300 de Esparta. Tá? Foi na região de Termópilas, que era um desfiladeiro. Vocês podem lembrar, se vocês assistiram um filme, que era perto de um precipício ali, né, onde aconteceu a batalha, né? Acabou que Xerxes não conseguiu avançar para dominar a Esparta, e ele acabou não conseguindo conquistar muitas cidades gregas e nem macedônicas. Ele parou por ali, né? Ali foi o limite que Deus estabeleceu para o Império Persa. Você não vai conquistar esse povo aqui da Macedônia, e nem os gregos e nem os espartanos. Muito pelo contrário, eu que vou levantar eles para acabar com você no futuro. Então é isso aí. Esse aqui é o grande limite do Império Persa, é durante o reinado de Xerxes. Ele é o mais, depois de Ciro, ele é o mais famoso imperador persa, né? Ciro, ele sempre vai ser lembrado como o mais famoso, Ciro Grande. Mas Xerxes vai ser lembrado depois por causa do Rodrigo Santoro, né? E aí eu não sei falar para vocês se o Xerxes mesmo se vestia daquele jeito que o Rodrigo Santoro se vestiu no filme. Porque eu acredito que não, porque não era muito característico dos persas, né? A gente tem uma imagem aqui que mostra mais ou menos como é que era a característica do rei persa. É óbvio que ele usava brinco, sim, usava alguns piercings, era típico da cultura persa, mas como o Rodrigo Santoro no filme, eu acho que não chegou aquilo foi o Hollywood que extravasou a questão, né? E se fosse daquele jeito, coitada de Esther, né, gente? Convenhamos, imagina, né? Deus me livre. Uma mulher com cara daquele.
Mas o que eu acredito mesmo é que Xerxes era, o Xerxes que foi representado no filme Os Espartalhões. Já assistiram? É a paródia do filme. Mas é muito engraçado. Vamos lá. Artaxerxes I, filho de Xerxes. Tá? Xerxes, Artaxerxes. Fala 5 vezes seguidas, não dá. Não trava a língua. Ele reina de 465 até 424. Ele libera a segunda leva de judeus, liderado por agora Esdras. Esdras aqui agora no tempo de Artaxerxes I, né? Ele envia Esdras ali para comandar a segunda leva de judeus. Com Esdras, ele permite a continuação das obras em Jerusalém, que estava paralisada, a obra da cidade ali. Esdras leva o povo com riqueza, com joia, com madeira, com tudo que a coroa deu para ele fazer a obra da cidade. Esse mesmo rei, ele tinha um copeiro chamado Neemias, que mais tarde ele vai nomear esse copeiro dele como governador de Jerusalém, em 445. Olha como os judeus eles são proeminentes no império. Eles estão próximos do imperador, próximos do rei. Esdras é comissionado ali para Babilônia, para levar para Jerusalém, para levar recurso. Neemias era copeiro do rei. Copeiro do rei era uma das principais funções do império, porque o copeiro ele tem que estar perto do rei sempre. O rei não pode comer nem beber nada sem que o copeiro prove antes. Então, além de ser uma função de risco, é de extrema responsabilidade. E Neemias era um judeu e estava ali muito próximo, né? E como é que aconteceu, talvez, essa aproximação dos judeus do imperador? É muito fácil da gente conjecturar. Quem era o pai de Artaxerxes? Xerxes. Quem era a esposa de Xerxes? Esté. Esté era o quê? Judia. Quem era primeiro-ministro de Xerxes? Mardoqueu. Que era o que de Esté? Primo tio. Então o filho de Assuero, Artaxerxes, vai manter essa tradição de manter ali os judeus perto deles, né? Então Neemias, possivelmente Neemias ali conheceu Esther, né? Conheceu ali, teve aquele conhecimento, Mardoqueu, e vai ser ali nomeado governador. Para conhecer a história de Neemias, assista a nossa aula. Os muros são reconstruídos. Nessa época os muros da cidade de Jerusalém são reconstruídos. Só pela metade? Sim, mas são reconstruídos, né? E em 430, Neemias ele governa Judá novamente. Ele teve 2 mandatos como governador e nenhum escândalo de corrupção, tá? Diferente dos nossos governadores aqui no Rio, que existe uma maldição que permeia aqui no Rio de Janeiro, que todo mundo que governa aqui vai para a cadeia, né? Vocês sabem, né? Nunca queiram ser governadores do Rio de Janeiro. Todos os nossos ex-governadores estão presos ou condenados pela justiça, e o atual foi afastado. Então, assim, Neemias teve 2 mandatos como governador e nenhum escândalo de corrupção. Então, palmas para Neemias, precisamos de um Neemias no Rio de Janeiro, né? Então, esses foram os grandes acontecimentos da época de Artaxerxes. Dário II, filho de Artaxerxes, o que nós sabemos dele? Que ele assassinou seu pai, Xerxes II, que era o legítimo herdeiro. O que acontece é que Artaxerxes tinha um filho chamado Xerxes II. Veja, Artaxerxes teve um filho e botou o nome do filho do pai, só que era Xerxes II. Xerxes II tinha um filho, que era Dário II. Dário II matou o pai, para ser rei no lugar dele. Então a única coisa que a gente sabe sobre ele, de grande importância, é que ele foi rei por usurpação. Ele foi muito apressado, porque legitimamente ele era para ser rei depois de Xerxes II. Só que ele foi muito apressado, ele não quis esperar, matou o pai, assumiu e foi ali imperador. Não reinou muito tempo, né? De 24 até 404. E durante esse período, Anani, que era irmão de Neemias, governou também Judá. Então, o irmão de Neemias se tornou governador depois de Neemias, tá? Como é que a gente sabe disso? No final do livro de Neemias a gente tem essa informação. E além do livro de Neemias, existe um documento chamado de Papiro de Páscoa Elefantino, datado do ano 419, que fala desse Anani, que no livro de Neemias fala que era irmão do próprio Neemias, que era governador da Judéia durante esse tempo. Possivelmente, Anani, como era irmão de Neemias, o que a gente espera? Que ele continuou a política do seu irmão. Foi um bom governador, né? Manteve ali o povo tranquilo, além dos problemas ali que enfrentaram
durante o governo de Neemias. Depois de Dário II, a gente teve dois reis. Artaxerxes II, que é esse cara aqui de cima, reinou de 404 até 358. Durante o reinado dele, o Egito se rebelou, tá? No ano de 401. E durante o reinado de Artaxerxes II, a gente tem o ministério do último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, no ano 400 a.C. Então, Malaquias exerce seu ministério durante o reinado de Artaxerxes II, na verdade no meio do reinado dele, né? Porque Malaquias se encerra ali no ano 400. De Neemias para frente, o próximo profeta que a gente vai ter é quem? João Batista. Vão ser do ano 400 até ali aproximadamente o ano 26 depois de Cristo, sem ministério profético, é o que a gente chama de período de silêncio profético, né? Não tem ministério profético, e até o livro de 1 Macabeus fala que não havia profetas nesse tempo, né? Depois de Artaxerxes II, teve Artaxerxes III, que reinou de 358 até 338. O que ele fez? Ele reconquistou o Egito, que seu pai tinha perdido, né? O pai dele perdeu o Egito, ele reconquistou. E outra grande conquista dele foi morrer envenenado, né? Ele morreu envenenado, então não tem muito mais o que contar sobre ele, esse carinha aqui. Bom, e o último rei persa, né? Na verdade, os dois últimos. A gente teve Bagos, que morreu envenenado, não sabemos mais nada sobre ele, tá? Então, a prova de história, o que se sabe sobre Bagos? Morreu envenenado, tá? Olha só, ele reinou 2 anos só. Se você pegar algumas cronologias dos imperadores persas, ele nem aparece. Ele é tão inexpressivo, coitado, que ele nem aparece ali listado. É que nem quando a gente falou sobre... É que nem o Temer, né? Alguns reis. Não, é... Mas foram alguns reis que A gente teve um pula rei. da Dilma pro Bolsonaro. O Temer ali foi um acidente, né? No meio do caminho, entendeu? Quando a gente teve aquela aula que a Cacau falou de um rei, que teve um rei que teve. Foi. Como é o nome dele, meu Deus? Esqueci o nome dele de Israel. Não, começa com Z. O rei de Israel começa com Z, que reinou 7 dias. Foi um meu, só pra Esqueci o nome dele, gente. Esqueci. Eu vou lembrar. E o último rei, Dário III. Dário III reinou de 336 até 331. Faça as contas. Quantos anos ele reinou? 5 aninhos. E o que aconteceu durante o reinado dele? Dário III é esse carinha aqui em cima, tá? Durante o reinado dele, não aconteceu muita coisa importante na Pérsia, não. Mas do outro lado do mundo, mais afastado, estava rolando uns negócios bem interessantes. Lá na Macedônia, um cara chamado Filipe II foi assassinado e deixou um moleque para controlar o seu império. Esse moleque, mas não era tão moleque assim, é moleque porque ele era muito novo. Ele só tinha 29 anos de idade. E ele recebe do seu pai, né, o comando do Império Macedônico, que não era um império ainda, era só um pedaço de terra. O nome desse cara? Alexandre. Alexandre, ele assume o controle do exército macedônio, né, depois da morte do seu pai, e dentro de apenas 5 anos, nem Alexandre imaginava, e nem Dário III imaginava, que esse garoto conquistaria não só o Império Persa, mas uma região muito mais vasta do mundo conhecido. Em apenas 5 anos, no mesmo ano que ele assumiu, Dário III nem imaginava que 5 anos depois o Império Persa não mais existiria. Em 5 anos, Filipe II morre, Alexandre assume, e no ano de 331, Alexandre conquista a Pérsia e se torna ali o grande imperador do mundo. Se você já viu o filme Alexandre? Sim, ele era afeminado, tá? Como de costume a maioria dos gregos era. E aí... Quando mais novo, foi influenciado pela filosofia de Aristóteles? Exatamente. Quem foi o professor de Alexandre foi Aristóteles, tá? Aristóteles viveu nesse período aí. Bom, Zenri, lembrou? 7 dias, reinou 7 dias, não sabemos mais nada sobre ele. A base filosófica de Alexandre o Grande foi muito mais preparada em termos de
gerais. E por isso se explica o sucesso dele. Apesar de ser novo, ele teve uma base educacional muito boa, que permitiu que ele fosse disciplinado e fosse um grande imperador. Agora, o ruim dele é que ele morre cedo também, né? Ele não deixa muita história para contar. Vocês sabiam que nós temos mais documentos históricos sobre Cristo do que sobre Alexandre o Grande? Quando vocês encontrarem alguém que duvida da existência de Cristo, pergunta para ele se ele acredita que Alexandre o Grande existiu. Obviamente ele vai dizer que sim, até porque tem até filme, né? E ele está nos livros de história. Mas aí você responde para ele que existem mais documentos históricos que falam sobre Cristo do que sobre Alexandre. Então, historicamente, a existência de Alexandre é muito mais duvidosa do que a de Cristo. Sem contar que ele é bem mais tempos antes do que Cristo, né? Eu ia falar que nós temos outros autores, outras pessoas muito mais conhecidas que Alexandre, e também seus escritos são mínimos. São mínimos. Exatamente. Shakespeare deles, quase nulos. Por exemplo, Homero, a gente não sabe se Homero existiu. A gente não sabe se Homero ele existiu de fato, ou era um pseudônimo que foi atribuído a ele as obras de Ilíada e Odisseia, né? Então, pessoal, assim chegou o fim do Império Persa no ano de 331. Mais especificamente sobre esse fim, a gente vai falar também semana que vem, quando o bode deu a chifrada no carneiro. Então, efeitos sonoros aqui com o Ebert, tá, pessoal? Você que está ouvindo isso, o Ebert fez o efeito sonoro aqui. Eu não sei se foi um bode, pareceu mais um cavalo, na verdade, porque deve ser biologicamente afetado aí o bode dele, não sei. No ano de 331 chega ao fim então o Império Persa. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a dispersão judaica. Está aí na apostila na página 8. Vamos lá. Uma das finalidades do cativeiro babilônico foi dispersar os judeus. Abram a mente de vocês agora. Eu falei para vocês que quanto por cento dos judeus voltaram para Jerusalém? 5%. E onde ficou o resto dos judeus? Não só na Babilônia, mas espalhado por todo o Império Persa, que depois se tornou Império Grego, que depois se tornou Império Seleucida, Romano, enfim. A partir do exílio babilônico, os judeus começaram a se espalhar pelo mundo que nem pombo no centro de Caxias. E vocês sabem que judeu gosta de ter filho, né? Então a população de judeus é enorme em qualquer império. Chegou um período da história que os judeus foram expulsos da Espanha. Vocês já estudaram sobre a expulsão dos judeus da Espanha. Os judeus eram praticamente expulsos em todo lugar. Eles quase foram expulsos da Alemanha, né? Se não tivesse acontecido aquela tragédia do Holocausto. Mas vocês podem imaginar, havia muito judeu na Alemanha, 6 milhões de judeus na Alemanha, gente. E vamos lembrar que o judeu não tinha terra, né? Judeu não tinha, né? O Estado de Israel foi em 48. Então, desde o exílio, os judeus se espalharam pelo mundo que nem pombo. E aí, eles se reproduziam que nem coelho. Vamos lá, qual era o propósito de Deus nisso? Vamos expandir a nossa mente, porque quando Deus ele espalha os judeus pelo mundo, Deus já está no século 6 antes de Cristo, preparando os caminhos dos futuros evangelistas. Quando Paulo vai pregar em Atenas ou em Éfeso, ele sempre procura que lugar para pregar? E o que é sinagoga? Ajuntamento de judeu. Então tinha judeu em todo lugar que os evangelistas iam pregar. E aí, deixa eu perguntar para vocês, vamos raciocinar aqui, o que é mais fácil? Falar sobre Cristo como Messias para um judeu ou para um gentil que não sabe nem o que é o conceito de messianismo? Então, isso já era o início do processo de evangelismo. Nos propósitos de Deus, isto visava preparar o mundo para o advento do Evangelho. Embora os judeus manifestassem muita resistência ao Evangelho, eles também foram um dos pontos pelos quais Deus utilizou para que o Evangelho fosse disseminado. Os judeus, eu lembrei do filme da faculdade, do Mercador de Veneza. Ele trata justamente essa perseguição e expulsão dos judeus, não só da Espanha, mas por outros lugares também da Europa. Sim.
Durante a Idade Média aconteceu muito, sim. Os judeus eram inimigos dos cristãos na Idade Média, né? O cristianismo católico, exatamente. Os judeus eram muito proeminentes na economia, são ótimos, né? Tanto que Hitler acusa os judeus de que a desgraça econômica da Alemanha é culpa dos judeus, porque só eles prosperam. Os alemães de verdade não prosperam, né? Essa é a desculpa que ele dá para o extermínio dos judeus. Mas o cristianismo católico, ele ensina o ódio aos judeus, né? E a gente tem até uma herança reformada, por exemplo, Martinho Lutero, né? Martinho Lutero nutria um xenofobismo exacerbado pelos judeus, né? Então, isso prova muitas coisas, né? Prova que nós não somos isentos de pecado, temos falhas e temos aí questões para trabalhar no ser humano até a volta de Cristo. Muitos judeus voltaram para Judá, mas a grande maioria continuou dispersa pelo Império Persa, que, como eu falei para vocês, depois se tornou Império Grego, Romano e aí por diante. Tá? Agora, vamos falar sobre os judeus depois do cativeiro. Como é que vão ser os judeus durante o período persa e futuramente no período grego? Porque para a gente saber como é que os judeus vão se comportar futuramente, a gente tem que saber o que aconteceu ali durante o cativeiro. Claude Lamar McGinty, que é um historiador, né? Ele escreveu um livro chamado From Babylon to Bethlehem, A Survey of the Biblical History. Da Babilônia a Belém, uma pesquisa da história interbíblica. Ou seja, é um livro, é antigo, um pouco, né? Ele fala sobre a história dos judeus ali no período interbíblico. E ele aponta 7 maneiras, são 7 na verdade? São 6, deixa eu contar aqui, deixa eu ver. São 7 transformações que aconteceram com os judeus durante esse período. Tem tradução do livro? Não. Você tem aí, Eu vou tentar encontrar ele em PDF, eu não encontrei ainda, mas existem partes dele no Passei Direto. Conhece o site? Passei Direto, tem partes dele, tem muitos artigos que citam esse livro também. Vamos lá, ele aponta 7 transformações dos judeus após o exílio. Algumas delas a gente já falou, então a gente vai passar bem rápido. A primeira delas a gente falou semana passada, idolatria destruída. Lembra que a gente falou sobre isso semana passada? A cura do pecado da idolatria. Como é que era o judeu antes do exílio? Idólatra, adorava deuses, né? E por que os judeus foram punidos por Deus? Por causa justamente da idolatria. Jerusalém era um centro de idolatria antes do exílio, mas os judeus foram castigados por Deus e aprenderam na pele qual é o preço da idolatria. E aí, essa transformação na mentalidade dos judeus, esses judeus que aprenderam com o exílio passaram para os seus filhos o quê? Nunca abandonem o Deus de vocês. Nunca. Porque nós estamos aqui longe da nossa terra, porque nós abandonamos esse Deus. Morram, mas não abandonem a Deus. Então, é a preferência à morte do que adorar outros deuses. A revolta dos Macabeus, que nós vamos estudar daqui a 2 aulas, ela acontece justamente por causa disso. Eles preferem se revoltar, morrer, do que profanar o templo de Deus, do que profanar a religião pura, né? Essa identidade, né, da fé judaica dura até a atualidade. Qualquer judeu ortodoxo, você fale para ele a escolha: morte ou adorar outro Deus? Ele morre. E assim é o judeu até hoje. Isso é uma herança até hoje dos judeus. Segundo, Assim era para ser a gente. nós cristãos temos que ser assim, né? Exatamente. Exclusivismo judaico. Nem sempre as mudanças foram totalmente positivas. Também teve mudanças que também foram um pouco extremadas. Por exemplo, os judeus se julgavam superiores aos outros povos. Isso desde o Antigo Testamento, mesmo antes do exílio, mas depois do exílio, isso se tornou muito mais exacerbado. Por quê? Porque eles passaram a se separar entre nós somos os puros e o resto do mundo é impuro. Então, a gente foi julgado por Deus porque a gente se deixou contaminar pelos outros povos. Então, a partir de hoje, a gente não vai mais se juntar com povo nenhum. Se tornou esse radicalismo. Por isso que a sociedade da época de Jesus é assim. Está vendo que para entender como é que o pensamento da época de Cristo, a gente tem que voltar para cá? Não tem como a gente abrir lá em Mateus e ver lá o ódio aos samaritanos. A gente fica assim, ó, mas por que isso? Isso começa como? Isso é causado por quê?
Daí está a importância de se estudar o período intertestamentário. Essa herança negativa, né, ela é baseada em mais compreensões da lei. Porque a lei de Moisés dizia o quê? Ama o estrangeiro, cuida do estrangeiro, converte o estrangeiro. Mas os judeus vão passar agora a odiar o estrangeiro, se afastar do estrangeiro e evitar o estrangeiro. Até os seus meios irmãos, no caso dos samaritanos, eles vão, né, ter esse pavor, né? Motivado pelo pavor da influência estrangeira. Não temos que se deixar ser influenciado. Isso dentro da igreja também é muito real, quando a gente faz essa diferença entre nós e o mundo, que não é a diferença que Cristo quer que nós façamos. Sim, nós temos que viver no mundo, mas não ser dele, mas não temos que rejeitar as pessoas que estão lá, temos que atraí-las para cá. E os judeus falharam com isso. Os judeus não atraíam ninguém, só afastavam eles mais ainda. Tanto que quando Jesus vem e atrai pecador, atrai publicano, atrai grego, romano, o que os judeus olham para Jesus e falam o que é dele? Isso é um pecador miserável, ele vai contra a lei de Moisés, né? Por isso esse ódio aos romanos, esse ódio aos publicanos, começa tudo aqui. Nessa época, a relação dos judeus e samaritanos, ela só piora, né? Esse rompimento de relações sob o domínio de Neemias, porque Neemias ali, ele separa mais ainda também os samaritanos da convivência com os judeus. A questão da denominação diferente, né? Essa questão de denominações também é complicado. Pois é. É questão de denominação, né? Vamos dizer assim, os judeus são aqueles cristãos mais ortodoxos e os samaritanos são os renovados, né? Se a gente fosse parafrasear. Quando você falou dessa questão, dessa raiva, né? Esse conceito em relação aos judeus com os samaritanos, não só com eles, né? A gente lembra também da história de Jonas, que ele tinha raiva do povo judeu e por causa de ter sido, né? Um povo assírio, né? Então, assim, tem esse certo preconceito pelo que eles sofreram. Sim. Aí também, no caso de samaritanos, também essa mística. Então, assim, isso aí já está... Jonas é o grande exemplo profético dessa xenofobia do Antigo Testamento. É óbvio que eu estou usando esse termo moderno, xenofobia, mas isso não existia na época deles, tá? Você chegar lá para Jonas, você é xenofóbico? Ele vai falar, o que é isso? É coxê, de comer? Pode comer? É puro, é impuro? Né? Quando a gente fala, por exemplo, xenofobia, machismo, isso são conceitos modernos que a gente usa, né, para tratar sociedades antigas que tinham um pensamento totalmente diferente do nosso. Então a gente não pode julgar uma sociedade antiga pelos nossos padrões modernos, né? Vamos lá. Sobre essa questão dos samaritanos e dos judeus, John Bright, em seu livro História de Israel, faz um comentário muito bacana. Olha o que ele diz na página 488. Embora os samaritanos aceitassem o Pentateuco como a lei de Moisés, os judeus tradicionais do tipo de Neemias os consideravam como estrangeiros e inimigos, o que muito frequentemente, na verdade, eles foram. Na maioria das vezes eles eram inimigos dos judeus, tá? E não os acolhiam na comunidade do templo. E como orgulhosos israelitas do norte, falando dos samaritanos aqui, os samaritanos dificilmente concordariam com a ideia, classicamente expressa pelo cronista, de que o verdadeiro Israel era o remanescente restaurado de Judá. Nem podiam admitir que no único lugar em que seu Deus podia ser legitimamente adorado, ficasse além das fronteiras da província, em Jerusalém. Tal situação devia inevitavelmente levar, mais cedo ou mais tarde, à separação religiosa, e assim aconteceu, né? O Bright também ele cita no livro de José, Antiguidades Judaicas, de que foi durante esse período aí de Neemias que os samaritanos construíram no Monte Gerizim um templo para adorar quem? Deus. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana lá em João 4? O que Jesus diz para ela? Vocês adoram o que não conhecem, mas a salvação vem de quem? Dos judeus. Por que Jesus diz que vocês adoram o que não conhecem? Porque vocês dizem que Deus tem que ser adorado no Monte Gerizim. Começou aqui na época de Neemias esse conflito. Mas nós judeus adoramos no templo, onde Deus estabeleceu ali a linhagem davídica, né? Mas de fato Jesus também está preocupado ali em converter quem também? Esses samaritanos, que têm um entendimento errado. Esses samaritanos são chamados por Jesus nos evangelhos de ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra quando Jesus fala, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ele está se referindo aos samaritanos, aos galileus,
aquele pessoal do norte que era rejeitado pelos fariseus, pelos saduceus, aquele povo que se fechava ali em Jerusalém e esquecia do resto do mundo, tá? Então, começou aqui. Jesus não deixa de assim, criticar a teologia equivocada deles. Exatamente. Ele não fala, não, vem todo mundo comigo que eu vou abraçar geral. Exatamente. Você está errado nisso aqui. Ele mostra o erro do erro. Ó, você está errado nisso, mas nem por isso eu vou te rejeitar como povo ou pessoa. Ele acolhe publicano, samaritano, judeu, galileu, né? Mas ele aponta o erro de cada um, né? Se for para vir, vai ter que levar cruz na costa, né? Então essa é a teologia de Jesus, diferente das que é pregada hoje, né? Então, gente, só um detalhe para vocês. Quem escreveu o livro de Crônicas? Falei semana passada. Esdras. Reis e Crônicas não é praticamente a mesma coisa? Né? Quando a gente estudou Primeira Reis, a gente estudou ao mesmo tempo Primeira Crônicas e Segunda Crônicas, Segunda Reis. Dá uma olhada na Bíblia de vocês. Quantos reis de Israel são citados no livro de Crônicas? Reis de Israel, Reino do Norte, são citados no livro de Crônicas, lá a partir de Segunda Crônicas. O Herbert já antecipou a resposta. Nenhum, mas podem pesquisar. Você não ouve falar de Acabe, de Acasias, de Acais, de Jeroboão? Não. Esdras. Exatamente. Esdras não fala sobre o Reino do Norte. Sabe por quê? Porque Esdras não considerava o Reino do Norte judeus de verdade. Ele só fala a história. Você pode ver que 1 Crônicas começa com Moisés. Olha só, ele começa falando da linhagem lá de Moisés, aí depois passa pelos juízes, passa por Saul, Davi, Salomão. Mas o que acontece na história de Salomão? Divisão. Ele não fala dos dois, ele só continua com Judá até o final, porque ele considera que a linhagem legítima, que o povo legítimo é os judeus e não os israelitas do norte. Por isso que essa expressão aqui, ó, que o John Bright fala sobre concordar com o cronista. O cronista aqui é Esdras, que faz essa separação entre Israel e Judá. O terceiro ponto é a observância e o respeito à lei de Deus. O exílio indicou o quão os judeus estavam distantes da lei, e de fato eles estavam. Nessa época do exílio, nessa época do exílio, começou um movimento dos judeus chamado de escribismo. Escribismo lembra alguma palavra para vocês? Escribas. Os escribas são aqueles que começaram o movimento do escribismo. Como eles estavam distantes da lei, qual é a ideia deles agora? Não vamos jamais esquecer da lei. Vamos fazer cópias e cópias e cópias da lei e meditar nelas, ao passo que nunca mais nos afastemos de Deus. É aí que começa esse movimento de resistência às inovações de saduceus e helenistas. Os saduceus são aqueles que se aproximam da cultura estrangeira, estão mais interessados em status quo. E os helenistas são aqueles que querem atualizar os judeus com a cultura grega helênica, tá? Os escribas, eles são esses conservadores. Outro grupo que vai sair dos escribistas, desse movimento escribista, são os chamados fariseus. E mais tarde a gente vai ter um fariseu muito famoso, Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos porque acusava os cristãos de quê? De deturparem a lei. Posso fazer uma pergunta que vai, visando o nosso... Spoiler, vai. Foi por causa da teologia dos escribas que os fariseus que houve a seita farisaica ou algum outro motivo maior? Se origina com o movimento escribista. Do movimento escribista vai surgir outro movimento chamado Hassidim. A gente vai falar sobre eles na aula sobre Macabeus. Do Hassidim vai sair os fariseus. O que fariseu significa literalmente? Separado. Separado de quê? Do próprio povo judeu. Ou seja, eu sou separado não do mundo, dos outros povos. Eu sou separado do meu próprio povo, porque eu considero que o meu próprio povo não age segundo a própria lei. Entendeu? Então os fariseus, eles são separados do próprio povo dele ali. Eles são dentre os judeus, o povo assim mais reservado ali à lei. Engraçado que eles ficam assustados com a quantidade de denominações, mas a gente vê
No judaísmo havia 4 grandes denominações: saduceus, fariseus, essênios e zelotes, né? Eu vou fazer até um quiz. Em qual denominação judaica você faria parte? Aí vem aquelas perguntas, né? Você gosta de resolver as coisas com paz ou porrada? Aí porrada, no final zelote. Tá lá. Você prefere mais pobreza ou riqueza? Riqueza, afinal, saduceu. Você é mais moderado? Você acredita em livre-arbítrio ou predestinação? Eu acredito em livre-arbítrio. Fariseu. Então, olha lá. Então, vai estar lá todas essas questões. Uma típica: você acredita que Deus interfere na história ou entrega os homens ao seu próprio destino? Eu acredito que Deus entrega os homens ao seu próprio destino. Saduceu. Então vai estar lá. A filosofia judaica deles, gente, é totalmente diferente. A gente vai falar sobre eles quando a gente for fazer a introdução ao Novo Testamento. Vocês vão adorar estudar essas correntes religiosas. Eu tive a oportunidade de estudar essas correntes na minha monografia na faculdade. Foi muito bom, porque eu li muita coisa sobre saduceu, fariseu, essênio, zelote. Quase me tornei um fariseu, na verdade. Misericórdia. Tanta coisa que eu li sobre eles, mas é muito bom. Quarto ponto, vamos lá, o culto público. O templo foi destruído. Onde mais adoramos a Deus? Não tem mais templo. Agora, essa questão do culto público, ela é antes do exílio também. Ela é antes do exílio com os patriarcas e os descendentes. Não havia templo para Abraão, Isaac e Jacó. Então, onde eles adoravam a Deus? Em altares, né? A gente tinha lá altar em Betel, altar em tantos outros lugares. Então, essa questão do culto público, ela é antes do exílio. Durante o exílio, sem o templo, os judeus passaram a adorar a Deus em lugares diversos. E ela é depois do exílio, com o surgimento das sinagogas. Os judeus de Jerusalém têm um templo, mas e os judeus que não moram em Jerusalém? Vão começar a construir as sinagogas. E o que são sinagogas? É como o templo? Não. No templo se faz sacrifício. Na sinagoga não se faz sacrifício. Na sinagoga se lê a Torá, os profetas, os salmos, e se faz explanação, né? As sinagogas ali é um culto de pregação expositiva. Jesus entrou em várias sinagogas, inclusive foi expulso de algumas, né? Inclusive a parte mais famosa, né, quando Jesus entrou numa sinagoga, foi quando ele entrou, pegou o rolo de Isaías e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar aos necessitados. E ele diz que naqueles dias se cumpriu aquela profecia nele. Então, essa questão do culto público, ela se torna muito mais evidente depois do período exílico com as sinagogas. Quinto, esperança messiânica, né? Essa esperança messiânica, ela sempre rejuvenescia em tempos de crise espiritual e derrotas de Israel. Sempre que Israel estava mal, eles sempre esperavam o quê? Um libertador. E agora, um Messias, porque Isaías já tinha profetizado sobre ele. Daniel também falou nas suas visões complicadas sobre um Messias. Então, grandes profetas falaram do Messias como a última esperança do povo de Deus. Ciro, como eu falei para vocês, foi tido como um Messias, né? Mais tarde, Judas Macabeu também vai ser tido como um Messias, e tantos outros antes e até depois de Cristo. Mesmo depois de Cristo, houveram judeus que se auto-intitularam Messias, e Cristo até profetizou sobre eles, que haveriam Cristos, pessoas que viriam dizendo ser o Cristo, mas Cristo disse, né, não deu ouvidos para eles. Pode-se dizer então, que as pessoas achavam que João Batista era o Messias? Sim, sim. Tanto que João Batista falou: eu não sou a luz do mundo, eu sou a voz que clama no deserto. Porque muitos que iam no Jordão achavam que ele era o Messias. Ele falou isso de forma bem clara, só explicando, né? Ele falou isso de forma bem clara. Os fariseus, as pessoas vieram interrogar ele. Ele falou de forma bem clara: diz-me só, diz-me aí, você é o Cristo ou não? Então você é quem? Eu sou a voz. Eu sou a voz que clama no deserto. Isso aí. Hoje a nossa aula, eu vou ter que colocar na descrição da aula todas essas playlists que a gente está citando aqui. Penúltimo, gente, costumes modificados, né? Todo esse tempo, todas essas transformações, obviamente vai trazer mudanças na alimentação, nas vestes,
e outras que também foram relativamente mudadas durante o período do cativeiro. É claro que mudança na alimentação não significa que os judeus passaram a comer coisas impuras. Vamos lembrar que Pedro não comia coisa impura, né? E quando na visão Deus mandou ele comer, ele quase desobedece, né? Até que Deus dá uma brechada nele lá e fala, né? Como é que você pode chamar de impuro que eu purifiquei? Cabeção, né? Então, mudança na veste, a roupa que Jesus usou não é a mesma roupa que os judeus no Antigo Testamento usaram. Então, por exemplo, eu estava lendo um estudo essa semana que essa imagem que a gente tem de Jesus usando um roupão longo, que vai lá no chão e vem arrastando, né? Possivelmente não era a roupa que Jesus usou. Jesus usava uma túnica que vinha até os joelhos, porque era a roupa comum de um judeu pobre. Quem usava túnicas longas eram os rabinos, os mais ricos, eram pessoas com mais condições sociais, exatamente. Jesus não tinha casa na praia? Oi? Jesus não tinha casa na praia? Jesus tinha casa na praia, né? Era num lago, na verdade, né? Eles achavam que era mar. Mas a gente mora ali perto do Isarapanha ali, né? Esse próximo ali, Aham. balão ali, entendeu? Esse lago aí que você está falando ali, é lagartão, dá pra tomar banho. Exatamente. A educação religiosa, o formato das famílias e a religião foram mantidos. O que não mudou, né, para os judeus? A educação religiosa foi muito mais agravada, na verdade, né? O judeu se tornou muito mais zeloso, muito mais enfático em relação à lei. Família, também o conceito de família não foi alterado e a religião foi mantida. Então isso não mudou para os judeus. E por último, falamos da língua. A língua mudou, né? A língua antes do exílio e depois do exílio é outra. No cativeiro, os judeus perderam o hebraico. Perderam, né? É como, por exemplo, está aqui o João e a Duda, falam português. Vão morar nos Estados Unidos. O que o filho de vocês vão falar? Inglês, recebe aí. Inglês, né? Vão falar um português meio misturado ali, né? Mas vai perder a língua. Então, os judeus que voltaram do cativeiro não voltaram com o hebraico, voltaram com o aramaico, tá? Que se generalizou. Tanto, pessoal, que no livro de Neemias, capítulo 8, quando Esdras lê a lei e a Torá para o povo, ele tem que traduzir. Algumas versões da Bíblia, ela traz assim: e enquanto Esdras lia, os levitas traduziam. Algumas versões traz, explicavam, mas esse explicar aí é traduzir mesmo. É como o Paul acha aqui pregando e a Fernanda do lado tendo que traduzir para a gente. É exatamente isso, porque a língua que foi escrita a lei é hebraico, mas a língua que aquele povo agora está falando é aramaico, então eles não entendem. Então por isso que vários levitas, assim, sacerdotes, ficaram espalhados no meio do povo para traduzir o que Esdras estava lendo na inauguração do templo ali. Na inauguração do templo não, na reforma religiosa que ele fez anos depois. Olha que curiosidade que eu trouxe para vocês, ó. A palavra Senhor ou marido no hebraico é assim que se escreve e se lê Baal. Não se escandalizem, tá? Baal, a tradução de Baal é marido ou senhor, tá? O deus Baal é a personificação da masculinidade, por isso que ele é chamado de Baal, tá? A palavra marido não vem do Deus, o Deus vem da palavra, entendeu? Porque quem é Baal? Baal é o esposo de Aserá, então ele é o marido, ele é aquela figura masculina, é chamado de senhor e marido. Olha a mudança na escrita do hebraico para o aramaico. O aramaico, a transliteração é Beel e não mais Baal. Fala Baal. Manda fogo aí. Está repreendido, mano. Rebes futuro Baal da Rayane. É minha futura será. Manda fogo aí se vocês podem. Então, ó, só para vocês terem questão de curiosidade, não muda muita coisa, não. Mas já é uma mudança significativa na língua, tá? Vocês têm aqui, isso é só uma palavra, né? Tinha outras também, mas eu trouxe só essa para vocês terem uma visão, né, dessa mudança aqui que a gente tem dentre as línguas. Bom, e assim nós finalizamos o conteúdo da aula de hoje, né, sobre
esse período persa. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão que ficou ainda da aula de hoje? É muito bom você estudar essa parte. Então, pessoal, olha só, semana que vem, período grego, ok? Então, a partir da semana que vem, as coisas vão ficar mais modernas para a gente, mais próximas, né, do nosso conhecimento. Então, leiam o capítulo 3 da apostila para a semana que vem, tá? Você que está nos assistindo, se não tem a apostila, como eu falei, entre em contato através do Instagram e nós enviamos para você a apostila do curso, tá bom? Não deixa de curtir esse vídeo e compartilhar para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? E nós vamos então orar para terminar a aula de hoje, ok? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer porque mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui, dando continuidade a esse estudo sobre um período tão importante, aprendendo muito mais de Ti e da Tua soberania sobre a história. Nos continua abençoando, não só a nós, mas todos aqueles que forem alcançados por esse vídeo. Em nome de Cristo Jesus, abençoe os investigadores. Amém. Everything is temporary, God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time. Bread of heaven, living water, God of our salvation. Like a shepherd